Querido Senhor, nós te agradecemos muito por essas horas de sábado. Te agradecemos pelas mensagens que temos estudado e pela desaprendizagem de cada um de nós. Oramos para que, ao estarmos juntos e virmos perante Ti essa noite, ao nos reunirmos, que o Senhor nos ajude a ter espíritos humildes e que possamos procurar profundamente dentro de nós e continuar a compreender quão profundamente ocorreram esses 6.000 anos de sexismo. Oramos para que estejamos com um só coração e uma só mente, e para que possamos compreender e ver claramente, e para estarmos verdadeiramente unidos na nossa busca da verdade. Te agradecemos pela sua paciência para conosco, à medida que estamos aprendendo. Oramos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Já passaram 2 semanas e tivemos uma pausa, e eu não quero gastar muito tempo com revisões, porque a nossa última aula há 2 semanas foi grande parte revisão. Então, no quadro que está aqui atrás de nós, eu queria tentar ilustrar o que estávamos fazendo. Pegamos no caso do Max como representante de um grande segmento da sociedade, especialmente a parte da sociedade que é mais propensa a se inclinar para a extrema-direita, o mais problemático para as mensagens de igualdade, e mostrar como ele desenvolveu seus pontos de vista e também quais são os seus pontos de vista fundamentalmente, os 3 componentes da Trindade. Então, para nos lembrar, se vocês quiserem falar, por favor, coloquem um H no chat, para a gente poder lembrar todo o nosso método de funcionamento. Um H no chat, que para mim vai indicar que está uma mão levantada. Então, só para relembrar, estou feliz por ter algum tipo de diálogo, mas gostaria que levantassem a mão, por favor. Então, eu queria mostrar o Max como um exemplo de um grande grupo na sociedade, que é exatamente o que o artigo estava fazendo. Eles tinham visto esse amplo segmento e tinham encontrado alguém naquela porção da sociedade disposto a elaborar os pontos de vista que essa porção da sociedade tem. E eles quebraram-na nessa doutrina da Trindade. Então, nós quisemos questionar por quê? Por que o Max tem essa visão do mundo? Por que eles têm essas crenças, essa forte crença no ateísmo e nos direitos do homem e no libertarianismo? E não é que o Max tenha nascido com um cérebro que é inerentemente mais lógico, mais razoável do que o cérebro dos outros. Como todas as outras pessoas, ele está desenvolvendo a sua visão do mundo a partir de uma fonte. Então, nós queríamos olhar para essa fonte. Só que essa fonte não é claramente uma fonte cristã e claramente não é uma fonte religiosa. Então, nós olhamos para o Mount Rushmore e as influências que eles colocaram ou dataram, que nós poderíamos chamar de ateísmo pós-1989, para mantermos um padrão profético. Então, especialmente encontrado depois do 11 de setembro. Então, nós olhamos para essas influências do ateísmo moderno e da evolução e colocamos o Max aqui com essa coleção de doutrinas, e depois nós fomos mais para cima para ver essa influência que alguém como Max sofreu ao longo dos últimos 20, 25 anos. Então, lembre-se de que quando estávamos falando do Max e quando estávamos olhando para o contexto do Gamergate, nós não estamos falando dos homens na casa dos 60, 70, 80, estamos falando de alguém na casa dos 20, 30, e também por volta da meia-idade. Mas alguém que está atravessando os anos 90, que está passando pelo 11 de setembro e desenvolvendo a sua visão do mundo, particularmente durante essa década dos anos 2000.
onde você vê essas vozes crescentes dos 4 cavaleiros, o Harris, o Dawkins, o Hitchens e o Dennett. Então, na última aula que nós tivemos, eu queria fazer o ponto de que eles não são só defensores do ateísmo, eles também são defensores dos direitos dos homens e do libertarianismo. Então, nós fomos mais longe nas coisas que o Dawkins abraçou, que ele expôs, e que o Hitchens também abraçou e expôs, e especialmente o Dawkins e o Christopher Hitchens, para mostrar que eles não são só as vozes do ateísmo moderno, mas que eles também encaram o libertarianismo e o ativismo dos direitos dos homens. O que faria um sentido lógico, porque se o Marx tem todos esses pontos de vista, e eles vêm como esse tipo de pacote, e eles vêm embalados no tipo de pacote de um outro lugar. Então, passamos por vários argumentos que esses 4 homens apresentaram e vimos que o Hitchens, ele faz o ponto que os direitos civis, especialmente em relação ao gênero, foram completados em 1968 e que tudo desde então, no conceito do pessoal é político, seria um disparate. Vimos-lo apresentar argumentos sobre como os homens são oprimidos na sociedade e que os outros homens certamente simpatizaram com esse ponto de vista, mas que ele faz isso enfaticamente. O Dawkins insinuou também o feminismo como sendo uma religião e todos eles promulgam essa ideia de que homens e mulheres têm forças e fraquezas intrínsecas, que essa associação ao darwinismo social e o que é mais popularmente chamado de evolução psicológica. O primeiro inquilino do darwinismo social, a crença de que as pessoas têm capacidades e talentos intrínsecos e correspondentes fraquezas intrínsecas. A misoginia desses homens não se baseia de forma alguma na religião, mas na biologia. Então, eu quero dizer que concordo com eles quando eles dizem que eles têm razão e a racionalidade do seu lado. Se estivermos de acordo com esse conceito de evolução, para começar. Então, eu quero explicar o que eu estou querendo dizer. Lembre-se de como esse conceito de estratificar as raças pela inteligência se desenvolveu dentro da evolução. Eles disseram que a evolução ela podia ser vista através do desenvolvimento de línguas, ou da linguagem, e porque tinham todas essas línguas diferentes, então as pessoas, elas evoluíram em nações, em grupos de pessoas, em países, só que todas essas, elas evoluíram separadamente. E se uma pessoa indígena na Austrália está evoluindo de um animal completamente separado e independente, vamos dizer, para alguém na Espanha moderna, então eles vão evoluir de forma diferente, não só no corpo, mas também no pensamento, no cérebro e na inteligência. Ambos estão evoluindo de uma fonte animal, mas eles têm que evoluir não só em facções diferentes, mas também num ser completamente diferente. E esse ser não é racional para sugerir que vai haver diferenças psicológicas intrínsecas diferentes entre um indígena australiano e alguém que evoluiu na Europa. E depois isso se torna lógico, começando a estratificá-los pela inteligência. Então, a sua posição é algo racional, é algo lógico. Se você concordar com essa componente fundamental do darwinismo. Então, quando eles olham para esses indígenas australianos, eles veem que a comunidade aqui não tinha nenhuma língua escrita, apenas uma língua falada. Então, eles desenvolvem essa ideia de que, por causa da língua ser métrica, pela qual eles medem,
até o ponto, esse processo evolutivo que levou um grupo de pessoas, eles vão olhar para os indígenas australianos como praticamente os mais baixos dessa cadeia, porque eles não tinham uma língua escrita. Então há uma razoabilidade, uma racionalidade para isso. Não ao que o Darwin rapidamente entrou em cena, mas o Darwin, o seu primo, a comunidade científica da Alemanha, que não acabou bem, há uma racionalidade nisso, mas ela não sumiu, como nós sabemos, através do livro lançado em 1994, e também particularmente como o Sam Harris, ele tem continuado a dar tempo de antena ao que se desenvolveu no século XVIII com Darwin. Se trata de um conceito novo e ter se tornado cada vez mais impopular fazer isso com raça, mas ainda mais impopular fazer isso com gênero. E eu penso que os artigos não são só do Scientific American, mas também o artigo da Vox que eu partilhei também faz muito bem esse ponto. Quando eles dizem que eles não estão tentando ser racistas, estão tentando ser racionais e lógicos, tendo esse debate científico. Então, se essa é a base, essa é a sua base científica moderna, então eu argumentaria que eles têm razão, que é racional. Mas eu não concordo, porém, com essa premissa subjacente de que nós evoluímos separadamente de uma espécie animal. Separar a cadeia evolutiva para as raças, essa cadeia evolucionária separada para homens e mulheres, apesar de eles estarem entrelaçados, eles são empurrados para estruturas diferentes dentro da sociedade. Os homens caçando e lutando pela política, pelo debate. O Darwin disse o melhor, que os homens acabaram por se tornar superiores às mulheres, que tiveram que fazer porque estavam evoluindo em ambientes diferentes. Então, vamos para o artigo do Scientific American, que eu vou ler algumas partes dele e vou encorajar as pessoas a comentar. Esse artigo ele aborda a forma como Charles Darwin e os cientistas que o rodeavam abraçaram a evolução psicológica, o darwinismo social, e que o transformaram no modelo de sexismo. O que ele diz, endureceu o sexismo em algo que nem sequer podia ser desafiado, porque eles o tornaram inerente, o tornaram biológico. A psicologia evolutiva, uma instanciação moderna da teoria darwinista, ainda fornece justificação para a desigualdade feminina. Então, depois ele dá exemplos recentes de como isso continua a ser amplamente difundido hoje em dia, popularmente hoje em dia. Um livro do ano 2000, The Mating Mind, como a escolha sexual ela foi modelada de forma evolutiva no ser humano, na natureza. E eu quero comentar sobre isso. Eu lembro de quando o Ansel Parminda veio para a Austrália em 2017, e eu lembro de quando eu terminava de ensinar, quando nos reuníamos antes da hora da refeição e os homens do movimento se reuniam à sua volta para ver o que ele dizia. E eu me lembro muito claramente da batalha na minha própria mente. Não havia mulheres que se reuniam à sua volta. As mulheres saíam juntas, ou elas iam para a cozinha, elas faziam a limpeza, faziam as malas, estavam com as crianças. As mulheres não se chegavam a ele. E a batalha na minha mente não era que eu não podia fazer isso. A batalha na minha mente era essa pressão social de ser a única mulher naquele grupo se aproximando para ouvir o que ele dizia. Quando ele não estava apresentando, quando havia essas discussões privadas. E as mulheres acabaram perdendo isso. Não porque elas não quisessem fazer perguntas depois do Ansel Parminda ter ensinado, mas por causa dessa pressão social, por causa dessa sensação de que quando você se aproxima, você seria olhada de uma certa forma. E eu era.
havia aquele aspecto de o que você está fazendo aqui? Você está tentando encontrar um namorado? Você está fora do lugar. Isso era algo palpável na sala. E foi por isso que eu me aproximava, mas era uma luta intelectual interna contra a forma como me aproximar me fazia sentir, de forma vulnerável, assustada, sozinha. Os homens escrevem mais livros, os homens dão mais palestras. Sim, eles fazem isso. Mas eu não posso provar através de uma fórmula científica para esses psicólogos evolutivos. De novo, isso é algo experiencial. Essas diferenças comportamentais refletem diferenças biológicas e era argumentado por Miller. Dizem que a razão pela qual principalmente os homens do movimento se reuniam em torno do ancião Parmina, enquanto as mulheres se encontravam úteis de outras formas, os psicólogos evolutivos argumentam que isso é biológico, só que a experiência nos diz que isso não é, porque a seleção natural tornou os machos, os homens, mais agressivos na busca do estatuto do que as fêmeas, do que as mulheres. No entanto, as sociedades dizem que somos notavelmente igualitários. E depois nós poderíamos olhar para o memorando do Google do James Damore, que foi divulgado. E para isso eu queria trazer um outro artigo da Vox, para fazer algumas observações específicas. Mas alguém tem alguma coisa específica a dizer desse artigo da Scientific American? Alguma coisa que tenha aprendido ou que tenha se destacado mais claramente? Então, eu vou continuar e vou fazer alguns pontos mais que eu partilhei essa tarde. Nesse artigo da Google, do James Damore, afirma que a razão pela qual as mulheres estão subrepresentadas na Google e em outras empresas de tecnologia é devido às suas diferenças biológicas. E que, portanto, os esforços de trazer mais mulheres para a tecnologia são mal orientados. E o que eu queria fazer, e algo que eu penso que eu quero discutir mais detalhadamente, é como nós vemos argumentos como esse. O que eu fiz foi, quando nós lemos aquele artigo, que eu disse que vários psicólogos e evolucionistas saíram em defesa, na verdade, do Damore, eu fui ver o que esses psicólogos evolucionistas eles tinham a dizer. Um desses psicólogos da evolução, ele escreveu um artigo para a New York Times, que é o David Brooks. E o que o David Brooks diz em defesa do memorando do Damore é que Damore, o funcionário da Google que escreveu esse memorando, Damore estava espreitando o longo e contencioso debate sobre genes, os gêneros e comportamento. Então, de um lado, porque ele vai fazer dois lados, então, de um lado, ele vai dizer, aqui está o Damore e os psicólogos evolutivos. De um lado estão aqueles que acreditam que os humanos saíram como placas em branco e que são formados por estruturas sociais. E do outro lado nós temos os psicólogos evolucionistas que argumentam que os genes interagem com o ambiente e os genes desempenham um grande papel na formação de quem somos. E ele diz, em geral, os psicólogos evolutivos têm vindo a ganhar esse debate. Então, ele pensa que eles estão ganhando. E desse lado, você tem... Eu não quero colocar apenas feministas, eu vou colocar a Gina Rippon. Porque não são só feministas. É talvez uma minoria dentro da ciência, mas um grupo dentro da ciência. E ele cita outras cientistas. A Deborah Soh, que escreveu no Globe and Mail em Toronto. Apesar da forma como foi retratado, o memorando foi justo e factualmente exato. Jeffrey Miller, outro psicólogo evolucionário, escreveu em The Clut
Pelo que vale, penso que todas as alegações empíricas de memorandos do Google são cientificamente exatas. Então, o que nós temos é uma tensão legítima. O Daymore, que está descrevendo a verdade a um nível, os seus críticos sensatos estão descrevendo uma verdade diferente. Uma que existe em outro nível. O Daymore está defendendo a investigação científica. Eles estão defendendo a igualdade de gênero. Então, é preciso pouco de sutileza para harmonizar essas vertentes. É preciso um pouco de sutileza para harmonizar a igualdade de gênero com essa investigação científica. Mas é provável fazê-lo. Ele diz que é difícil. É difícil porque você precisa ser sutil sobre isso, mas é possível harmonizar a igualdade de gênero com a investigação. E ele diz que a responsável da diversidade da Google, a Daniela Brown, quando ela diz que essas são suposições incorretas sobre gênero, ele diz que isso é ideologia. Seria obliterar a razão de obliterar. Então, eu compartilhei esse artigo da Vox para dar um pouco mais dessa perspectiva que estava naquele memorando e os problemas disso. Mas o que eu queria que nós tirássemos disso é que essa luta sobre o cérebro com base no gênero não é uma luta em que a comunidade científica tenha consenso, é uma guerra que está sendo decorrente. Porque, de um lado, você tem o cérebro de gênero da Gina Rippon, de outro lado, você tem aqueles que defendem também a igualdade de gênero e tentam chamar a atenção da ciência para como o seu preconceito tem usado a investigação e os dados. E, do outro lado, temos os descendentes de Darwin, os descendentes do darwinismo social e da evolução psicológica. Os mesmos argumentos que foram utilizados para a raça, mas que ainda não perderam a sua popularidade no que diz respeito ao gênero. Então, eu queria que nós víssemos como esses argumentos eles são apresentados. Muitos defensores parecem genuinamente perplexos que um documento que trabalha tão arduamente para parecer desapaixonado razoável pudesse provocar uma resposta tão emocional. Resposta. Notem que essas são algumas diferenças médicas que reiteram o manifesto. As diferenças de gênero são uma média, que isso não se aplica a todas as mulheres, porque algumas podem ser mais racionais do que outras. Suavemente há alguma sobreposição entre homens e mulheres, e mais uma vez esse ar estudiosamente desapaixonado e vistoso de razoabilidade cria cobertura para os defensores desse memorando. Então, isso continua a surgir, porque aqueles que estão fazendo esse argumento e aqueles que estão combatendo esse argumento sabem quais são as defesas do momento. Razoável, desapaixonado. A verdade da investigação científica a um nível racial. O autor desse artigo da Vox, um homem no Twitter respondeu ao que ela tinha para dizer, dizendo que era irracional que qualquer mulher se ofendesse numa discussão sobre as características da mulher em média. Porque você toma esse lado e sabe do que vai ser acusada. Muitos defensores do manifesto
tem apontado avidamente com seriedade as frequentes alegações de autos de manifesto de apoiar diversidade em abstrato, como se essas fossem supostamente tranquilizadoras. Então, desse lado, eles vão dizer, não negamos o sexismo, somos feministas, mas isso não torna os seus argumentos ou a forma como seus argumentos são usados menos perigosos. Não faria em relação à raça e também não em relação ao gênero. Eu vou assumir que todos leram esse artigo da Scientific American, não tenho certeza se todos leram o artigo da Vox, mas, Marie, da Scientific American, você vê esses dois lados, como existe essa luta na comunidade científica? Sim, eu consigo ver. Quer descrever algum deles nas suas próprias palavras? Perdão, nesse momento eu estou em branco. Tudo bem. Talvez com o tempo você consiga pensar sobre isso. Então, mais alguém leu esse artigo da Vox que foi publicado essa tarde? Será que tiveram tempo para isso? Alguns ainda não tiveram tempo. Graham. Perdão, eu estava respondendo que eu tinha lido o artigo que você publicou hoje. Obrigado, eu entendo. Esse é um livro brilhante e ela faz um argumento científico, mas não é um argumento que muitas pessoas, mesmo dentro da comunidade científica, acreditem ser racional ou razoável. Então, eu quero que a gente saiba que quando a gente defende essa posição, estamos lutando contra uma grande parte da comunidade científica. E foi aqui que esse argumento se desenvolveu através do darwinismo social psicológico, que se referem a si mesmos como psicólogos evolutivos. Eles tiraram essa componente do darwinismo para argumentar sobre essas diferenças intrínsecas. Isso é algo que o autor do artigo é um americano científico, algo que a Gina Rippon estava bem ciente que eles estavam lutando contra esses séculos de estereótipos prejudiciais que foram tão solidificados pelo conceito da evolução que tornaram o sexismo muito mais de desarraigar. Então, isso é lidar com isso. Vendo como o darwinismo social, vou me referir a ele como evolução psicológica. A propósito, eu não acredito que as pessoas tenham se livrado disso no contexto de raça. O que aconteceu é que é menos provável que elas queiram falar sobre isso, exceto para aqueles que se encontram ou se consideram os mais corajosos. Mas ainda está muito presente. Quando se trata de gênero, é uma queda livre. Eu queria mostrar como Max desenvolveu a sua visão do mundo, que vem das pessoas com quem ele passou os anos 2000 e particularmente ouvindo, e de onde eles obteram não todo o seu sexismo, mas muitas das defesas para o seu sexismo, que está diretamente ligado ao seu ateísmo, voltando ao Darwin. Então, a peça final que deveria ter sido a nossa revisão é para nos levar até aqui. Para Royden Hollander.
O que nós temos, ou o que se tem quando os direitos dos homens são levados à sua conclusão mais lógica. Ele encarna todos esses argumentos. Ele diz que a igualdade de gênero para as mulheres não é um problema, que não há falta de igualdade de gênero para as mulheres e que, na realidade, os homens são agora os oprimidos na sociedade, que o feminismo é uma religião e foi por isso que ele levou a Universidade da Colômbia a tribunal por violar a primeira emenda, que as mulheres têm forças e fraquezas intrínsecas, força sendo a sua capacidade de manipular os homens, como as misturas de astúcia de Hitchens, e que os homens têm uma força intrínseca, essa força corporal. E todos sabemos como o Roy Dan Hollander acabou. Mas tudo que ela acreditava, você encontra aqui, encontra aqui, encontra aqui e encontra aqui. E ela apenas levou à conclusão, mesmo até a sua própria morte. Ele era um evolucionista psicológico. Ou um psicólogo evolucionista. Então, por que nós estamos fazendo isso? Por que estamos estudando isso? Josephine, por que nós estamos estudando isso? Josephine? Perdão, você está no silencioso. Porque nós estamos indo em direção da lei dominical. E eu penso que precisamos saber mais sobre essas pessoas que estão promovendo essa psicologia evolutiva. E precisamos compreender que não há um cérebro baseado em gênero. E que o ambiente que você está exposto e ao que você está exposto. E depois disso, então, precisamos fazer a pergunta, qual Deus é mais superior? E eu não creio que os homens sejam mais superiores do que as mulheres. Porque eu tive um incidente essa última semana passada que me fez lembrar do que você tem estado ensinando. Mas talvez eu vou falar demais, então eu vou parar por aqui. Algo verdadeiro, algo vivo. E que prova que essa ideia de que o homem é mais superior não é verdadeira. Na verdade, é o que você está exposto e as oportunidades que você tem. Você está preocupada que você vai falar demais, Josephine. Estou um pouco, sim. Mas isso é sexista. Sim, é sexismo. Eu não acho que você vai falar demais. Então, se você quer contar a sua história, teremos todo o gosto em ouvi-lo. Ok, então eu vou contar que 2 estudantes do ensino secundário, gêmeos, eles estão tendo aulas de condução. E o meu filho disse que um teve aula logo após as aulas e que o outro logo em horas de muito trânsito. Antes dele entrar na aula, eu estava falando para ele de que não há um cérebro de gênero e que os homens não são superiores às mulheres. E eu pensava que os homens são mais espertos do que as mulheres. Mas quando eu pus à prova os estudantes, esses alunos, logo eu descobri que a menina ela era muito observadora, que ela era rápida com as reações, que era uma condutora mais hábil em comparação com o irmão gêmeo. Então eu disse, o que você me disse na verdade está correto. Então o que eu fiz foi trocar os alunos e eu expus o menino às horas de ponta, quando tem mais trânsito, dirigindo, e a menina. Só que ele acabou sendo inferior por causa de como era o seu ambiente, mas ela acabou sendo superior. Então o oposto pode funcionar. É o que os homens são expostos à engenharia, à ciência médica, tudo isso. Então, por isso eles acham que são mais superiores. Mas se você expõe as mulheres à mesma coisa, e os homens vão acabar tendo competição.
E nós estamos estudando isso. Eu acho que por causa da lei dominical, o que virá na lei dominical, precisamos estar conscientes das nossas crenças e ter certeza sobre o gênero e a desigualdade por causa do sexismo. Não sei, talvez eu estou falando demais, é o que eu penso. Não diga isso na minha aula, Josephine. Eu não acho que as mulheres aqui falam demais. Eu não acho que você fala demais. Eu estou feliz em ouvi-la. Esse é um bom exemplo. Foi isso que aconteceu com as vacinas. As pessoas tiveram uma experiência, tem um amigo ou eles veem uma criança que desenvolve autismo ou que parece do nada desenvolver isso subitamente por volta da idade em que isso normalmente se manifesta, que é por volta da idade em que eles obtêm certos tipos de vacinas. Então eles juntam as duas coisas e pensam ter formado uma conclusão. E é isso que acontece com gênero toda hora. Você coloca homens e mulheres num determinado cenário e isso continua se construindo e validando o que era uma premissa incorreta para começar. A ideia de que existe essas diferenças intrínsecas, pontos fortes e fracos, e isso ataca essa mensagem, a mensagem do clamor da meia-noite no seu âmago. Porque se você vai falar do Éden ao Éden, e nós vemos que o pecado criou um sistema patriarcal. E vemos que o sistema patriarcal precisa ser desmantelado. Então, Daniel Dennett vai dizer, isso não foi pecado, isso é biologia. E depois ele diz, não é pecado, é biologia. É incompatível com a mensagem de igualdade de gênero. Se os homens têm uma força biológica e intrínseca para argumentos racionais, para a liderança, então não há nada de errado, e novamente eles vão dizer que isso é geral, vão dizer que isso é em média, que é a maioria das mulheres que não podem ser boas líderes, nem todas, então não se ofendam. Isso nos faz olhar para a sociedade e ver que não há nada de errado com a falta de representação das mulheres no parlamento ou no Congresso. Faz você olhar para Hillary Clinton e não ver o sexismo que ela suportou. Faz com que não se veja o sexismo na sua derrota. Faz com que a gente não veja o sexismo nos ataques que ela foi sujeita e nos faz questionar a força que ela foi capaz de exibir. Esse argumento de evolucionista psicológico é incompatível com uma mensagem construída sobre igualdade que deveria ter, essa igualdade que deveria existir. Mas eu quero voltar e perguntar a mais pessoas por que nós estamos estudando isso? Por que a gente se importa com o que pensa Daniel Dennett? Porque alguns de nós talvez nem sabem que Daniel Dennett existia antes de começarmos a estudar isso. Nós temos apenas pouco tempo, tempo limitado, então por que a gente está estudando isso, Molly? A forma como eu vejo, eu entendo esse artigo é que ao caminharmos para a lei dominical, podemos ver o sexismo contra as mulheres no âmbito de trabalho, e os homens tentam sempre reprimir as mulheres em todas as partes. Mesmo eu sabendo que os estudos ou os fatos não aprovam o que eles estão dizendo. Eles estão fazendo isso de forma científica. Mas as mulheres são compatíveis em tudo que nós fazemos e que elas são iguais a nós em muitas coisas, mesmo no campo científico.
nas universidades técnicas, há porcentagens mais elevadas de mulheres, porque elas são qualificadas, só que os homens ainda estão tentando suprimi-las. E à medida que nos aproximamos da lei dominical, porque o sexismo está se desenvolvendo e é o que leva a um ódio contra as mulheres. À medida que nos aproximamos da lei dominical. Então, você disse muitas coisas boas, e se eu fosse resumir, é que está aqui para nos ensinar sobre o sexismo na sociedade, e você disse, talvez eu vou colocar aqui o STEM em vez de ciência, que é ciência, tecnologia, engenharia e medicina. Ou não é medicina, matemática, perdão. I've got my earpods in, so let me know if it's a problem. Eu tô com os meus fones, então me diga se tiver algum problema. Então, com os artigos que você tinha no quadro, você falou e o que a Cynthia estava dizendo sobre o Daymore, se destacou que havia duas correntes de informação bem claramente. E Daymore estava usando, na minha opinião, uma pseudociência. E a Cynthia Lee, penso que era o nome dela, ela estava tentando discutir como essa corrente de informação não estava correta. E ela apontou para isso, e você escreveu no quadro, que eles usavam a razão e a ciência, e para mim se destacava como se eu quisesse escrever um artigo, eu posso reunir informação para parecer que eu sou razoável e lógico e uso a ciência, e eu posso provar o meu ponto de vista, de que você deve usar esse produto A, porque esse produto A é o melhor, e aqui está a ciência para o provar. E acontece que eu faço o produto A, mas poderia aparecer outra pessoa e dizer, bom, apesar de você dizer que o produto A é esse, você ainda tem ideias pré-concebidas com esse produto A. E de fato, se nós olharmos para a ciência por trás disso, o produto A, ele não é lógico e não é o melhor caminho a seguir. Não faz sentido. Você o escreveu com preconceito. E a Josephine mencionou a forma como nós falamos sobre as coisas. Então, claro que isso é um preconceito. E o Daymore tem, obviamente, um preconceito muito forte que vem do darwinismo e da ciência. E esse sistema patriarcal na ciência que você mencionou, esse sistema patriarcal do pecado na ciência é psicológico e biológico, quando na realidade não é. E a única forma de provar que não é ouvindo outra corrente da ciência. Mas claro que devido ao preconceito, você se nega e você rejeita essa corrente de informação correta. Então, olhamos para duas correntes de informação, no Adventismo, no Protestantismo, que nos levam de volta a 1798, fizemos isso com o catolicismo, e agora nós fomos para a ciência, e vimos as duas correntes de informação dentro da ciência. Sempre que nós vamos para um grupo diferente, aqueles que apoiam a posição do sexismo são sempre praticamente a liderança, é sempre institucional. Eu diria mesmo que agora até para o catolicismo, apesar de Papa Francisco ter de certa forma representado ambos os lados, nós podemos comparar e contrastar o Papa Francisco e o catolicismo. Então, você disse que é para nos mostrar as duas correntes de informação na ciência e esse preconceito que existe
o qual nós não somos imunes, porque aquele funcionário da Google, ele usou muito a ciência, e muitos psicólogos e evolucionistas disseram que a ciência está com ele, e nessa luta entre os dois lados, os psicólogos evolucionistas estão ganhando. Não é algo com que a Gina Rippon concordaria, nós concordamos com ela, não só porque os argumentos dela são fantásticos, mas porque é o que a profecia nos ensina. Brody. Respondendo à pergunta sobre o porquê que queremos saber ou compreender melhor isso, eu acho que nós estamos aprendendo a nos centralizar. Nas bases iniciais, nós nos concentrávamos no feminismo e no patriarcado. Estamos olhando para ele da perspectiva do cristianismo e depois alargamos isso ou ampliamos isso para a religião. E agora nós estamos aprendendo a nos centralizar e a olhar para onde o sexismo ele se situa globalmente. Isso significa que nós temos que reavaliar a sua causa, ou pelo menos considerar a sua origem. Será que o patriarcado dos nossos patriarcas, Abraão ou Moisés ou o cristianismo? Ou será que isso é ainda mais profundo? Então, nós estamos olhando agora para fora do cristianismo. Estamos vendo que é um problema, uma questão global. Não apenas no contexto dos Estados Unidos, dos dominionistas evangélicos e do Mount Rushmore, do ateísmo moderno, mas que existe nos descendentes do confucionismo, dessa confusão na China, que existe através do hinduísmo na Índia, existe através do islamismo na Arábia Saudita, através do ocidente cristão judaico dentro da Rússia. E de onde é que isso vem? Quando nós estamos olhando para esse sexismo global, quando nós olhamos para fora da nossa bolha adventista, isso nos obriga a reavaliar a causa do sexismo, a causa da discriminação de gênero e desse abuso. Brandon, por que nós estamos fazendo isso? Eu concordo com o que todos disseram. Vivemos agora num ambiente pós-cristão. Então, eu creio que a oposição direta a esse movimento seria aquilo para o qual nós estamos olhando agora, eu acho. E essa é a ameaça. So I guess that's that. I think we're now looking at the cause of the underlying cause. Então, nós estamos olhando para a causa que é subjacente de muito sexismo que nós encontramos na sociedade. E para mim, particularmente com esse artigo, se voltarmos originalmente as duas correntes de informação, onde acho que foi Caroline, na década de 1880, essa ativista que escreveu diretamente a Darwin, ela podia ver a semente ali, qual era o argumento, e foi exatamente o que a Josephine disse, que o ambiente das mulheres seja semelhante ao dos homens e com as mesmas oportunidades que eles têm. Antes de julgar e de fazer reivindicações e sugerir que elas são intelectualmente inferiores. Então, naquela época, os argumentos eram os mesmos. De um lado, tínhamos o Darwin dizendo que é um estado natural das coisas, porque é sim a forma que é, e esse é o preconceito que existe na natureza.
and she's E ela saying está dizendo que environmental, isso é ambiental. and it's the inequality of É a society desigualdade da making that, sociedade and then it fazendo becomes a isso. self-fulfilling prophecy, E which depois se then torna uma people profecia use as evidence autocumprida, that que as sees pessoas Darwinism usam como prova e time and dizem que o time Darwin again. é o So momento because certo e of o tempo certo, inequality, novamente. it gives Devido à less opportunity desigualdade, dá for menos women to do certain oportunidade às things, and it mulheres just para elas perpetuates and fazerem as coisas perpetuates, and people certas. use E that as perpetua, evidence to e their as claims. pessoas usam isso como So prova para why suas we're looking at this, reivindicações. Então, a razão pela qual nós estamos olhando para isso, I think it's the biggest penso threat. que porque é a maior ameaça, Particularly in the post-Christian world. particularmente no mundo pós-cristão. Então, ver a ameaça, a verdadeira igualdade, feminismo, To radical feminism. sim, ao It's feminismo the radical é underlying como uma threat. ameaça subjacente. And it seems so. Yes, it keeps saying reasonable. Continua if you dizendo adhere to all racionável, those se aderir a todos aqueles que vão chamar, eu vou chamar isso de darwinismo, essa ideologia, se aderirmos a isso, nós podemos ver porque aqui milhões de pessoas, elas vão ficar presas lá. Not sure how else to say Não sei why. de que outra forma dizer porquê. Então, nós estamos vendo onde a sociedade está presa, essa sociedade secular. Yeah. Sim. E como isso cria um bloqueio impenetrável à verdade de igualdade de gênero. Foi o que eu ouvi você dizer na última parte. Well, if it's a natural Sim, se isso é um estado de coisas naturais, isso não é visto como uma ameaça, porque é assim que é. Todos aceitariam o seu lugar. Lembre-se de que não há Deus, não há pecado, não há uma bússola moral do que é certo e o que é errado. No entanto, isso é desagradável. As diferenças, elas... se eu puder usar essa frase comum, que é as diferenças são a ordem natural das coisas. E é irracional lutar contra isso. Josephine? Eu achei interessante ouvir a sua história sobre quando o ancião Parminda foi para a Austrália e como você puxava para estar entre os homens e fazer perguntas. Penso que isso já aconteceu comigo antes com outros palestrantes. Isso foi até antes de eu entrar para a mensagem. E você realmente se sente sensível porque você é a única mulher. Por que você estaria entre esses homens? Mas se você quer estar ali, se você quer ser igual, você tem que sair, fazer perguntas e aprender o que precisa ser aprendido. Descobrir o que as outras pessoas pensam do tema ou o que o palestrante tem a dizer. E eu fico feliz por você me ter colocado para cima e dizendo que eu não falo demais. Porque é assim que por vezes pensamos como mulheres, que já falamos demais e talvez deveríamos ficar caladas, enquanto um homem normalmente não diz isso. Eles não arranjam desculpas, apesar de que eles falam demais também, algumas vezes. Nós temos tendência a nos apresentarmos dessa forma. E eu acho que eu não vou me arrepender da próxima vez. E eu achei isso muito interessante, porque eu já tive uma experiência semelhante à sua, mesmo antes dessa vez. É sempre uma luta. E é preciso energia mental e emocional
para não ficar na porção da sua esfera que a sociedade, muitas vezes sem sequer falar, considera apropriada. E eu vou citar alguém que me tornará extremamente impopular com algumas pessoas e por razões que eu irei abordar numa próxima apresentação. Eu ainda não vou justificar isso. Sabia certas coisas desde cedo sem nunca ter sido informado. Eu sabia que os homens têm o poder físico, social e financeiro e que muitas instituições apoiam esse acordo. Eu sabia isso muito antes de ter as palavras para o articular e aposto que você também o aprendeu, jovem. Então, Josephine, você sabia desde jovem que as mulheres falam demais e que por isso você deveria falar menos. E como na igualdade de gênero, quando nós realmente olhamos para os dados, as mulheres falam muito menos que os homens. E eu já compartilhei isso nos meios de comunicação, tentando subcultar alguns desses estereótipos. E para aqueles que se perguntam, eu acabei de citar a Amber Heard, que nós vamos ouvir e vamos falar mais sobre ela.